Deixa eu dividir mais uma reflexão com você. Você já ouviu alguém falar para você, mata a vaquinha? Mata a vaquinha. Já ouviu alguém falar isso? E quando falam isso, o que é que você pensa? Paulo, nunca ouvi falarem sobre isso, não sei por nada do que você está falando. Então, me acompanha aqui para a gente fazer uma reflexão a respeito disso e o que você pode aproveitar para a sua vida. Conta-se que o monge, ele estava viajando porque ele já estava no final da sua carreira e ele precisava passar os conhecimentos pro gafanhoto. E aí ele viajando, e aí chegou numa determinada cidade e o gafanhoto, muito feliz porque estava aprendendo muito com toda a sabedoria daquele monge, eles chegam em uma casa e vê naquela casa, uma casa muito humilde, o chão pisado ali, né, chão batido que se fala, a casa, o reboco caindo, as telhas um pouco quebradas, no meio do quintal um pé de manga bem sofrido, com uma corda toda desfiada e na ponta da corda uma vaca magrinha, estava lá aquela vaquinha, e aí ele chega nessa casa e ele pede um pouco de água. Dão para ele um pouco de água e convidam ele para passar a noite ali. Ele passa a noite ali, ele percebe que tinha 2, 3 crianças com shortinho, sem camisa, bem barrigudinho. Tinha uma outra menina um pouco mais de idade, sentada no canto, com o cabelo todo solto, um vestido um pouco rasgado. A senhora, que era a mãe, né, a esposa desse senhor, e eles serviram para ele um mingau bem ralinho e tal. Ele percebeu que estava muito difícil a condição financeira e ele pergunta: como vocês sobrevivem? Como vocês se sustentam? E aí o rapaz aponta para ele aquela vaquinha. Mas o que tem a vaquinha? Não, a vaquinha a gente tira o leite da vaquinha, a gente faz um mingau, a gente faz um queijo, a gente bebe do leite dela. É mesmo? Mas só isso? Vocês têm alguma outra fonte? Não, a vaquinha também, as fezes da vaca, a gente vende para uma moça ali em frente que ela tem uma horta e ela coloca como esterco para a horta. É mesmo? É. O que mais? A vaquinha só dá isso pra gente. Não, mas vocês têm alguma outra fonte? Não, a nossa fonte de renda é a vaquinha. E aí, quando sai no outro dia de manhã, o monge agradece, dormiu, se alimentou e sai de madrugada ainda escuro. Ele vira pro gafanhoto: gafanhoto, vai lá, solta a vaquinha, e logo na frente tinha um despenhadeiro muito alto. E ele vai e fala pro monge: joga a vaquinha lá. E aí ele assim o fez, como o monge orientou, ele matou a vaquinha. E ele segue a viagem. E aí ele segue tendo mais grandes aprendizados com o monge, mas aquilo na cabeça dele: aprendi muita coisa, mas aquela covardia que ele fez com aquela família não sai da minha mente. E às vezes a gente grava muito, né? Muitas coisas boas, mas as coisas ruins, de repente aquilo marca mais a gente. E esse gafanhoto ficou marcado. E aí passou-se o tempo, o monge morreu e ele agora virou o monge daquele lugar. E passou muito tempo e ele agora faz aquela viagem com outro gafanhoto que ele precisava passar os conhecimentos porque ele já estava com uma certa idade. E ele vem viajando, quando chega naquele local, ele olha para aquele local onde tinha aquela casa, bate aquela tristeza no coração dele, porque ele sabe que ele fez um mal para aquela cidade. Só que a cidade estava muito mudada, tudo moderno, e ele não conseguia mais achar aquela casa. Mas no local, ele chega no local e pergunta pelaquela família, e ele não conhece ninguém, e aí ele pergunta pelas pessoas, e aí o rapaz fala: ué, era meu pai. É mesmo, teu pai? Mas que essa casa aqui é nossa. Uma casa muito moderna, muito linda. Ele fala: cara, o que aconteceu com vocês? O que aconteceu com a gente para dar essa guinada na vida? Um dia, nós acordamos e a vaquinha estava morta. E agora a gente não tinha mais de onde tirar o nosso sustento. Foi preciso que cada um de nós pudéssemos nos reinventar. A minha irmã, que só cuidava de recolher o esterco, ela começou a fazer bolinho, trabalhar para fora. Eu fui vender jornal na rodoviária. Aí depois, com dinheiro, eu comecei a fazer lá um cursinho, aprendi a engraxar sapato. A minha mãe, ao chegar aquelas camisas que estavam rasgadas, ela compramos linha, não sei o que, ela começou a costurar, ela passou a costurar para fora. O meu pai que fazia, e cada um foi se reinventando, e aí começaram
a descobrir outros valores que tinha em cada um deles e eles tiveram um grande sucesso profissional e financeiro. Já percebeu aonde eu quero chegar com essa parábola? É falar para você que às vezes você está tão preso em algum lugar e estão até te explorando, que até te ameaçando, falando, olha, se não fizer assim, não quero você na equipe. Se não quiser assim, você vai ser mandado embora. Se não fizer assim, você não faz parte mais do grupo. Ei, se valorize. Saiba que você tem valor infinito. Existem várias formas de você explodir profissionalmente e financeiramente. Então não deixe que te prendam e que impeçam que você possa voar por causa da vaquinha. Hoje, mate a vaquinha e seja feliz. Seja um profissional de sucesso. Pega essa visão, hein? Um abraço.